Olá, saudações a todos. Este é o meu primeiro vídeo de análise das eleições municipais 2020. Tivemos o encerramento do primeiro turno ontem e a pergunta que fica é: qual foi o desempenho de cada partido? Vou tentar responder aqui neste vídeo. Vamos direto ao assunto. Prefeitos eleitos por partido. Até o momento, nós temos 5.386 municípios definidos, 57 estão em segundo turno e um pouco mais de 100 ainda indefinidos, sem problema de indeferimento de candidatura, muitas situações que não vão se resolver tão cedo, inclusive 2 municípios em que o candidato eleito morreu, um na noite anterior ao pleito, e em outro município morreu 2 dias antes em um acidente de trânsito. Então são situações um pouco mais complicadas. Mesmo assim, já dá para a gente fazer uma análise bem interessante do que nós tivemos até agora. Vamos lá, o MDB elegeu o maior número de prefeitos, 771. Depois nós temos o PP com 678, o PSD com 648, o PSDB com 511, Democratas com 459, o PL com 340, PDT com 310, PSB com 250, PTB com 211, Republicanos com 208, PT com 177, Cidadania com 139, PSC com 115, depois já abaixo da casa dos 100, temos o Podemos com 96, Solidariedade 93, PSL com 90, Avante com 79, Patriota 48, PV 47, PCdoB 46, PROT 39, PMN 13, PRTB 6, Rede 5, Pessoal 4, e aí com 1, o Democracia Cristã, o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, e o PTC. Outros partidos que não aparecem aí é porque não conseguiram eleger nenhum prefeito, ao menos até agora. O Novo, o PSTU, a Novata UP, o PCO, o PCB, entre outros. Agora, o número de votos por partido. Estamos neste momento com 99,81% das urnas apuradas, ou seja, esses números que você vê na tela devem mudar, mas muito pouco, não vai mudar a classificação de ninguém, não vai ter nenhuma mudança expressiva. E o MDB aparece como o partido mais votado, com 10.916.406 votos. Depois, muito próximo, a gente tem o PSDB, com um pouco mais de 200 mil votos a menos. Menos de 100 mil votos atrás temos o PSD. Depois nós temos um pouquinho mais para trás o Democratas, o PP, o PT. Aí nós temos uma folga maior para aparecerem PDT, PSB, Republicanos, PL, Podemos, PSL, o PTB, o Cidadania, depois o PSOL, PSC, Patriota, Solidariedade, Avante, PROS, PCdoB, PRTB, PV, Novo, Rede, Democracia Cristã, PTC, PMN e fechando nas últimas posições o PMB, o PSTU, a estreante UP, o PCO e o PCB foram os partidos menos votados, isso na eleição para prefeito. Vou fazer um vídeo específico para o cargo de vereador. Seguindo agora, um dado importantíssimo: a evolução na quantidade de prefeitos de cada partido. É sempre bom lembrar que 57 municípios ainda terão segundo turno e 125 ainda estão indefinidos. Então, nós temos uma quantidade bem razoável de prefeituras que nascerão decididas, irão ser acrescentadas nessa tabela. Mas já dá para a gente ter uma noção de quais partidos foram bem, quais partidos não foram bem. Primeiro eu comecei com os partidos que foram bem, estão nessa tabela. O Democratas cresceu 191 prefeituras. Quando a gente tiver a definição de todas, eu acredito que passe de 200 de saldo positivo em relação ao crescimento comparando com 2016. O PP conseguiu crescer em 183, o PSD em 109, o Republicanos 98, a Avante 67, o PSL, mesmo tendo grande parte aí da base do atual presidente da República, que era filiado ao PSL, e especula-se que ele vai votar, já que não conseguiu fazer seu novo partido, cresceu apenas 55. Era um partido muito pequeno e cresceu muito pouco, mesmo considerando inclusive a fortuna que esse partido tem em mãos do fundo partidário e fundo eleitoral. É muito dinheiro, ter apenas 85 prefeituras é muito ruim mesmo. O PL cresceu 43 prefeituras, o Solidariedade cresceu 32, o PSC 28, o Podemos cresceu 27. É importante destacar o seguinte:
Esse 69 de 2016 é somando o Podemos com o PHS, já que o Podemos incorporou o PHS há pouco menos de 2 anos. O Cidadania, antigo PPS, cresceu 17 prefeituras, mesmo número do Patriota, que havia incorporado o PRP, e assim também cresceu 17. E o PSOL, que cresceu de 2 para 4 prefeituras, podendo chegar até 6, já que está competitivo em 2 disputas de segundo turno. Agora, quem perdeu? A Rede caiu de 6 para 5 prefeituras. O PRTB, esse é o mais impressionante, caiu de 9 para 6. O PRTB é o partido do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, e mesmo assim conseguiu ter um resultado pior do que teve em 2016. Isso realmente é, ao meu ver, chocante. E não apenas não conseguiu entrar numa onda bolsonarista, mesmo tendo vários candidatos bolsonaristas, como ainda conseguiu perder 1/3 de suas prefeituras. O PMB caiu de 4 para somente uma, Democracia Cristã de 8 para somente uma prefeitura, o PROS caiu 13 prefeituras, o PTC caiu 15, o PMN caiu 16, o PDT caiu 24, o PCdoB, já contando com a incorporação do Partido Pátria Livre, perdeu até o momento 40 prefeituras, o PTB perdeu 45, o PV perdeu 54, a fusão com a rede, ao meu ver, torna-se cada vez mais possível. O PT até o momento perdeu 77, o PSB perdeu muito. Esses são 3 partidos que realmente foram muito mal. E mesmo com essa quantidade ainda indefinida de prefeituras, indubitavelmente são derrotados nessas eleições. É claro que existem algumas características que a gente pode relativizar. Muitos candidatos desses partidos foram para outros, mas o partido perde. É uma questão matemática. O PSB perdeu 157 prefeituras até agora. O MDB, que foi o partido que mais elegeu prefeitos, não tem o que comemorar. Ele tinha 1.044 prefeituras, agora tem 771, perdeu 273. E o grande derrotado até o momento foi o PSDB, que tinha 799, quase 800 prefeituras, caiu para 11, perdeu 288 prefeituras. É sempre bom lembrar que nós vamos ter ainda a definição de 57 municípios que estão em segundo turno, 125 que ainda estão indefinidos, mas o cenário não deve mudar muito. O PT deve ganhar algumas prefeituras, o PSB também, mas não deve conseguir chegar nem perto de retirar o saldo negativo. O MDB e o PSDB, por mais que ganhem mais algumas, também não vão conseguir retirar um saldo tão ruim. Em relação a quem ganhou 2, quem perdeu 1, eu não vejo muita diferença, sinceramente. Nós temos uma quantidade muito grande de municípios, mais de 5.000 municípios, então é normal ter uma oscilação de 2, 3, até a oscilação de 15, eu considero normal. Mas, voltando aqui aos que ganharam mais, é indiscutível que os democratas, o PP, o PSD, republicanos, o Avante, saíram vencedores, e por parte dos que perderam de forma realmente clara estão o PSB, o MDB e o PSDB. Vou continuar as análises, peço que vocês curtam e compartilhem este vídeo. Se não estão ainda inscritos no canal, inscrevam-se para receber sempre mais informações. Um abraço e até a próxima!